Estamos já na semana do Natal. Próxima semana já teremos a festa do nascimento do Senhor. Poderemos entender o Natal em diversos aspectos, mas o fato principal é a festa própria do nascimento de Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, o amor de Deus que se encarna e se mostra para nós como um menino. Como é que nós devemos, pois, nos preparar para o Natal? Essa é a primeira questão que a igreja nos coloca hoje. Ontem nós tivemos as têmporas, o sábado das têmporas do Advento, e é nesse tempo que antigamente se faziam as ordenações, sobretudo presbiterais. Daí nós temos a primeira leitura de São Paulo dizendo um pouco, dando alguns conselhos aos administradores, ou seja, aos ministros de Deus. Por isso hoje, a liturgia nos coloca esses dois pontos: como nos preparamos para o Natal, para a vinda do Senhor, e como nós devemos viver como ministros de Cristo. Hoje temos a grande graça de lá na administração apostólica serem ordenados 2 novos sacerdotes, um dos quais é sobrinho do Padre Rafael. Ele já deve estar chegando lá, ia sair às 3 da manhã para a ordenação. E é muito providencial exatamente nessa época própria de ordenações. Então vejamos a primeira leitura, depois nós tratamos da pregação de João Batista. São Paulo fala aos Coríntios, e ele fala exatamente àquela comunidade que estava dividida, uns de alguns partidários de um apóstolo, outros partidários de outro, o Apolo, o Cefas, o Paulo. A comunidade de Corinto estava dividida, e São Paulo então, escrevendo aos Coríntios, diz: o que importa é que nós sejamos administradores, e somos administradores dos bens de Deus, dos mistérios de Deus. E esses mistérios de Deus que estão nas nossas mãos como administradores, sobretudo como sacerdotes, são os mistérios da graça, a palavra de Deus, os sacramentos e a condução das almas à vida eterna. Então a missão do sacerdote é a missão de ser um outro Cristo. Nós já ouvimos tantas vezes isto: Sacerdos alter Christus. Nós somos outros Cristos no mundo, a presença de Cristo no meio do povo, no meio dos fiéis, exatamente como administradores desses bens, mas que não seja para nós, mas para as almas. E como ministros, e ministro significa aquele que serve, servir a Deus e aos fiéis, administrando bem esses mistérios. E o primeiro mistério que nós administramos e cuidamos é o mistério da palavra. O sacerdote não é sacerdote para si, mas para levar aos outros a palavra de Deus. Ele tem esse compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus falada pelo sacerdote não é a palavra dele, não é a opinião dele. Ele transmite, ele é esse mensageiro que está a serviço de Deus para levar ao povo a palavra, a sua palavra. É interessante que quando nos evangelhos nós vemos Jesus olhar para o povo e dizer: tenho pena dessa multidão ou desse povo que está como ovelha sem pastor, ele logo começa a pregar. Então os evangelistas deixam isso bem claro: estão como ovelhas sem pastor. E ele então começa a ensinar as multidões. Isso em diversos momentos, porque o primeiro gesto desse pastor que alimenta é alimentar com o pão da palavra, para que o povo possa conhecer a Deus, conhecendo a Deus, creia, ame e o acolha. Acolha esse amor de Deus. De modo que o nosso compromisso é primeiro de pregar, de ensinar. Ide e ensinai. Depois disse: ide e batizai.
Ensinai a observar todas aquelas coisas que eu vos ensinei. Mas o que coisas são essas? Aquilo que está na revelação, que vem a nós através da Sagrada Escritura e da tradição, e nos são mostradas pelo magistério da Igreja. Nosso Senhor prometeu o Espírito Santo ao magistério da Igreja, e o magistério é guiado pelo Espírito Santo, e o sacerdote, quando transmite, pode até usar a sua pedagogia de acordo com o momento histórico ou de acordo com o seu público, é claro, mas o compromisso é sério de levar aos fiéis aquilo que a Igreja ensina, de acordo com a tradição. Por isso Cristo garantiu essa assistência à sua Igreja até o fim do mundo, para que não houvesse nada que manchasse a fé que deve ser pregada e levada. Esse é o alimento primeiro da palavra. O segundo alimento é o alimento do próprio Jesus. Primeiro dos sacramentos que levam ao próprio sacramento da Eucaristia. Tomai e comei todos vós, isto é meu corpo. Estas palavras o sacerdote repete no altar, in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça, e ali é Cristo quem age. E quando Cristo diz, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida, o sacerdote então, naquele momento da Santa Missa, em que repete as palavras de Cristo na última ceia, ele age ali, emprestando a sua voz a Jesus, e ali Jesus se faz presente. O pão e o vinho consagrado são o próprio Jesus, sabemos disso, e o sacerdote então dá esse Jesus para os fiéis. Tomai e comei. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde as vossas almas para a vida eterna. Este alimento o sacerdote dá. Mas há um mistério aí muito significativo, que como o sacerdote é o próprio Cristo, ele não é apenas sacerdote no sentido de que as suas palavras fazem ali a Eucaristia, porque ele é o Cristo, mas ele também é vítima do sacrifício que é oferecido ali no altar por Cristo e é oferecido no dia a dia. Então, quando o sacerdote dá a vocês o corpo e o sangue de nosso Senhor, ele também se dá a vocês, porque a sua vida é participação na vida do próprio Cristo. Por isso o sacerdote ele se entrega ao apostolado, não apenas no sentido de fazer trabalhos e trabalhos pastorais, mas a sua vida é entregue a Deus, e porque é entregue a Deus, é entregue aos fiéis. Tomai e comei, nesse sentido de entregar-se inteiramente a nosso Senhor, e como se entrega a nosso Senhor como vítima, é também entregue aos fiéis. E devem se unir ao Cristo, e se unindo ao Cristo tem ao sacerdote como pastor, como aquele que cuida, que é o terceiro mistério que nos coloca como administradores, que é o mistério da condução das almas para o céu. E este é o grande mistério, que apesar da fraqueza humana, o sacerdote ele deve cumprir, tendo sempre esse foco, a salvação das almas. Não podemos nem aumentar, nem diminuir essa nossa identidade. Não aumentar, achando que nós somos deuses e que devemos ser louvados, ou que sejamos os protagonistas. O protagonista é Cristo. Não posso me elevar para oprimir, para maltratar, para pisar, muito menos para me colocar no lugar de Deus. Mas também não posso me abaixar, dizendo aquilo que não sou. Então a identidade do sacerdote é ser esse pastor que conduz as almas para o céu e que diz, vamos por esse caminho. E o compromisso é o compromisso com a igreja,
que é esse sacramento de salvação, que foi fundado por nosso Senhor, como uma família, como um povo, como uma sociedade. São Paulo diz como um corpo místico, Cristo fala como um edifício, não importa. O que importa é que a igreja é a presença de Cristo na história para salvar as almas e levar as almas para o céu, para resgatar o homem do pecado e conduzir o homem para a vida eterna. Então, nesse sentido, o sacerdote é o administrador dos mistérios de Deus. E o que importa ao administrador de São Paulo é que seja fiel. Deus é fiel, mas pela nossa fraqueza, nem sempre nós somos. Daí a importância de que haja uma verdadeira comunhão, ou um verdadeiro matrimônio espiritual entre os fiéis, ou seja, entre as ovelhas e o pastor, para que o pastor se doe e para que as ovelhas sigam a sua voz e cuidem dele, no sentido de dar para ele o suporte, dar para ele a oração. Por isso São Paulo diz: não importa ser julgado, o importante é ser fiel a Deus. Deus é quem me julga, ele diz. Por isso ele diz aos fiéis daquela época: não julguem, não julguem, quem julga é o Senhor, mas cuidem. O que importa é que haja essa fidelidade mútua entre ovelhas e pastor. Em tempos de crise na igreja, é difícil a gente colocar isso em prática, mas aquilo que não dá para colocar em prática no dia a dia, totalmente, pelo menos a gente tem que ter bem claro na cabeça da gente, e não achar que a crise é que é a normalidade. E quando vem a normalidade a gente estranha, acha que não pode ser assim, porque a gente está tão acostumado com a anormalidade. Portanto, vamos agradecer a Deus por termos o sacerdócio ordenado no nosso meio, através do padre, para que assim, e rezar, e dar o suporte, rezar, para que ele tenha os meios para santificar as almas. A responsabilidade é grande, a missão é grande, mas a graça de Deus é maior. Isso que São Paulo quer dizer na epístola de hoje. Mas vejamos o que diz o Evangelho. No Evangelho nós vamos ver aí São João aparecendo no deserto. Ele faz o movimento contrário. Ele era sacerdote, ele era de origem sacerdotal, filho do sacerdote Zacarias. E o normal seria ele ser criado próximo ao templo, para como pai continuar servindo no templo e como sacerdote. Mas ele faz o movimento contrário e vai para o deserto. O deserto na Sagrada Escritura é um lugar do vazio, o lugar também das tentações, mas é também um lugar onde se ouve a Deus, onde se entrega totalmente a Deus para que Deus conduza. E é nesse sentido que vai para lá João. E fica no deserto uma vida de penitência. E a sua penitência é para viver e para depois levar ao povo. Por isso nós vamos ouvir no Evangelho de hoje que ele pregava o batismo de penitência, para que o povo se arrependesse e depois recebesse o batismo. Não o dele era de preparação, mas também o dele, mas depois o dele o batismo de Cristo, que batizaria no Espírito Santo para a remissão dos pecados. O que diz João? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele lembra o profeta Isaías, que estava na época de Isaías, em que o povo estava em constante conturbação política, de invasões, de apostasias, de reis, do povo, e que Isaías sofre. Segundo alguns, ele foi até morto por Manassés, filho de Ezequias, que era um rei bom, por sinal. O fato é que Isaías escreve numa época muito conturbada,
e diz, Isaías que diz: preparai o caminho do Senhor, que agora vai ter a volta, um novo êxodo, que sai do cativeiro da Babilônia e volta para a terra prometida, para Jerusalém. Preparai o caminho do Senhor. E agora isso é que diz a igreja: preparai o caminho do Senhor. Preparai os vossos corações para o Natal. Preparai a vossa vida para o Natal. Mas como é que nós nos preparamos para o Natal? Muita gente se prepara para o Natal indo ao shopping, enfeitando as ruas, fazendo muitas compras, mudando o seu guarda-roupa, preparando muitos presentes. Tudo isso é digno. Em si não tem erro ou acerto aí. O Natal é festa de alegria. Ótimo. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Deus se faz homem. O amor de Deus se coloca diante de nós, na figura de um menino. E às vezes, quando nós falamos o amor de Deus, nós temos aquela tendência de pensar: eu tenho que amar a Deus, tenho que amar a Deus. Claro que sim, mas eu tenho que, em primeiro lugar, me abrir para acolher o amor de Deus. Tenho que estar com os braços abertos, com o coração aberto. O salmista Davi diz: atolite porte capta vestra, abri as portas dos vossos corações, das vossas mentes, abri as portas para que venha o Rei. E como é que nós vamos abrir as portas? Para nos deixar amar por Deus. Deus é amor, e esse amor vem. Só que o homem se fecha para esse amor pelo seu sentido de autossuficiência. Eu não preciso desse amor. E nós, muitas vezes, quando falamos do amor de Deus, nós católicos que temos essa graça de sermos da igreja, de ouvirmos muitas vezes a palavra de Deus, nós falamos sempre do amor no sentido ativo, sim, claro, mas primeiro, antes de amar, e temos que amar, temos que nos abrir ao amor de Deus. Atolite porte, abrir as portas do vosso coração, para que Deus possa entrar. E nós só vamos ter consciência disso e viver isto quando nós nos esvaziamos, saímos de nós mesmos, tiramos de nós esse sentimento de autossuficiência, tiramos de nós o nosso orgulho, tiramos a nossa vaidade, tiramos a nossa impureza que está sujando o coração, tiramos de nós a inveja, o sentimento de ira, as mágoas, as feridas que o tempo nos colocou. Tiramos tudo isto para que Deus, nosso Senhor, venha a nós. Por isso, o Natal é tempo de fazermos um bom exame de consciência, de pensarmos: meu Deus, quais são as sujeiras, as manchas que tem dentro de mim? O que é que está impedindo que esta porta se abra para o teu amor, ó Senhor? Essa autossuficiência é o grande mal. Provoca egoísmo, provoca dissensões, provoca divisões. Então é preciso sair de si mesmo. Por isso a igreja sempre aconselha, neste tempo de preparação para o Natal, que nós façamos um bom exame de consciência, que façamos uma boa confissão, não apenas a confissão para o perdão dos pecados, sim, como um sacramento, é claro, mas a confissão como um tempo de mudança, de verdadeira conversão, para arrancar não só o pecado, mas as raízes do pecado, os defeitos que estão aí tão arraigados, aquelas manchas ou aqueles pecados de estimação que nós temos, e temos tantos. Quantas vezes aquele pecado de estimação, eu vou lá no confessionário, jogo tudo lá, mas ele continua aqui porque eu gosto dele, ele é meu pecado de estimação, e isso para mim eu gosto, eu não consigo ficar sem, e como é bom tê-lo comigo. Não é assim. Preciso sair, abrir-se e jogar tudo para fora e dizer: não quero isto. Não posso ir ao confessionário apenas por um ato de psicologia, para tirar de mim aquele sentimento de culpa, mas arrancar de mim o pecado.
um arrependimento sincero. E é claro que o arrependimento próprio é obra da graça. Então deve-se pedir o arrependimento a Deus. Senhor, que eu me arrependa. Não simplesmente pequei e vou me confessar. Senhor, que eu me arrependa, dá-me a graça de me arrepender. Vivo o arrependimento dos meus pecados, Senhor. Era interessante como fazia São João Maria Vianney, quando via que uma pessoa não estava arrependida, dizia, vai lá rezar, e ele era muito devoto de Santa Filomena, vai lá rezar no altar de Santa Filomena e depois volta aqui. E a pessoa voltava. Santo Padre Pio uma vez estava tirando os paramentos, depois da missa, aí chegou um jovem e disse, eu quero me confessar, quero me confessar. Santo Padre Pio olhou para ele e disse, seu porco. Ele se assustou e saiu. O sacristão disse, mas o senhor chamou ele de porco? Ele saiu todo cabisbaixo. E Padre Pio disse, ele volta. 15 dias depois ele voltou, se ajoelhou, me perdoa, me perdoa. Agora sim, porque naquele dia você não estava arrependido. Agora sim, vamos lá. É preciso abrir-se para esse amor de Deus. O tempo de preparação para o Natal é tempo para isso, para essa verdadeira conversão, como São João prega, nos ensina. Para encerrar, uma pequena historinha, que é uma lenda, mas serve para ilustrar isto, né? Quando Jesus nasceu, os pastores foram lá para adorar Jesus, e cada um levou os seus presentes. E tinha um que não tinha presente nenhum, mas foi. E chegou lá, casa dos pastores, todos alegres, vimos os anjos, encontraram para Nossa Senhora, tudo, foram dando cada um seu presentinho lá. E aquele pastorzinho lá no canto, cabeça baixa, olhando, todo cheio de amor, mas não tinha nada para dar, com as mãos vazias. Nossa Senhora olhou para ele, viu aquele pastorzinho com as mãos vazias, todo acabrunhado. Ela pegou Jesus e colocou nos braços dele. Toma aqui. E ele teve Jesus ali, porque estava com as mãos vazias. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos abrimos para nosso Senhor, aí sim Ele vem. E não ficamos de mãos vazias. Agora, quando nós nos sentimos cheios de nós mesmos, inchados pelas nossas vaidades e nossos orgulhos, aí não há lugar para colocá-lo. Vamos nos preparar essa semana para o Natal, abrindo nosso coração para que o Senhor possa vir. Mas quando Ele entrar, Ele tem que encontrar a casa vazia de tanta coisa ruim que a gente foi acumulando, tanto entulho durante o ano, e que é preciso tirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.